Felipe Conceição, Lucas Uti da Rádio 5 Estrelas e também do YouTube oficial do Cruzeiro. Felipe, eu gostaria que você comentasse essa partida, essa derrota de 4-3 para o CRB, um jogo que deixa nós cruzeirenses muito frustrados, obviamente, pela derrota, segunda derrota no Campeonato Brasileiro, mas um jogo muito intenso, né? O Cruzeiro buscando o placar, mas também errando em momentos cruciais da partida. A gente teve ali no final uma frustração grande, porque na imagem que vimos parece que a bola entrou e o juiz não deu, né? Então essa partida poderia ter ficado 4-4. Enfim, gostaria que você comentasse como que você viu toda essa partida, né? E o que você pensa aí para os próximos jogos, para o Cruzeiro se reabilitar na competição. Boa noite a todos. Primeiro, a questão da arbitragem é o segundo jogo consecutivo na Série B que a gente é prejudicado, e de maneira fatal do jogo, né? Assim, no último gol não foi falta do Romo. Me disseram que teve uma falta no Cáceres antes de haver a finalização. A bola entrou no nosso gol, então era um gol importante. O outro era um contra-ataque importante, não teria o quarto gol do adversário. Contra Confiança é um pênalti. Então a gente tem que esperar algum movimento da CBF, alguma coisa para melhorar isso, porque não é possível. Até quando a gente vai trabalhar e ser prejudicado de maneira tão grotesca nos jogos de futebol? O Cruzeiro foi prejudicado nos 2 jogos, e esses 6 pontos vai na conta de quem? Da equipe, do treinador, do presidente, do diretor? E a arbitragem? Eu não vi punição para o árbitro contra Confiança, e quero ver o que vão fazer com esse árbitro e com esse Bandeira no nosso jogo, e até do quarto árbitro, porque o treinador deles invadiu o campo em um momento e não tomou nem cartão amarelo. São várias situações dentro de uma partida que você sente que estão mal intencionados, que estão puxando para o outro lado. Isso é um absurdo. Aqui a gente trabalha todo dia de maneira honesta, e tem um trio de arbitragem que vem e rouba a gente. Até quando a gente vai aguentar isso no futebol brasileiro? Que política é essa que a gente tem dentro do futebol, que faz com que ajudem uns clubes e outros não? Eu só quero imparcialidade, eu não quero ajuda no Cruzeiro. Hoje, se a gente não tivesse a interferência da arbitragem, a gente tinha virado a partida. A gente não tinha tomado o quarto gol, tinha feito o terceiro antes e tinha chance de virar a partida, com grandes chances. E não foi só esses lances capitais, são lances que vão irritando durante a partida toda. É inversão de falta, é prender o jogo na hora que o adversário precisa, é mudar o lance da falta, com a gente, lateral deles pode bater. Houve também uma falta que não existiu no segundo ou terceiro gol do adversário em cima do Romão, na minha frente, não foi falta, na frente do Bandeira, na minha e do quarto árbitro. Então são vários erros, e vai cair na conta de quem? Quando que vai acabar isso no futebol brasileiro? Não é possível. Todo treinador fala de arbitragem, todo clube reclama de arbitragem. A gente precisa tomar um jeito. Atrapalha o futebol, gente. Não pode um jogo de futebol com tanta importância ser resolvido pela arbitragem. Não tem cabimento. Bom, era isso que eu ia falar. Pode soltar outra, Bruno. Felipe, eu gostaria de te perguntar a respeito do anúncio que o Cruzeiro fez hoje do Rodrigo Pastana como novo diretor de futebol do clube. Eu queria que você comentasse se você chegou a ter algum contato com o Pastana durante a semana para que esse acerto pudesse ser concluído, o que você falou com ele, o que ele disse para você também a respeito de planejamento e o que você está esperando aí também desta nova chegada, apesar também de algumas considerações da torcida em relação ao diretor, né, alguns protestos, algumas manifestações. Como que você enxerga a possibilidade desse novo profissional aí para trabalhar no Cruzeiro, substituindo o Mazzuco? Muito obrigado, boa noite. Essa função dentro do futebol hoje é importantíssima. É uma função que entende as questões administrativas e processos internos, que não é só a contratação, participa também de contratação hoje junto com o treinador, junto com o presidente, enfim, todo o corpo diretivo, mas não é só isso o trabalho do diretor executivo. Então, o Rodrigo tem vários acessos, vai nos ajudar. É importante ter essa pessoa dentro do clube, esse pulso, essa força, né, nesse cargo, e a gente recebe ele de braços abertos, e é mais um para a nossa caminhada em prol do nosso objetivo principal, que é o acesso.
Felipe Conceição, Jéssica Maiara, do Esporte Nos Mundo. Quando foi substituído, o atacante Rafael Sobis reclamou bastante à beira do campo e questionou sua escolha. Em que se baseou para tomar essa decisão e acredita que ele teve razão em reclamar? Bom, esse assunto vai ser resolvido internamente, mas nenhum atleta está acima do clube nem do treinador. Existe hierarquia, isso vai ser resolvido internamente e a gente não aceita nenhum tipo de adversidade interna. Não tem mais nada para dizer, mas com certeza serão tomadas medidas. Felipe Guilherme Macedo, setorista do Cruzeiro no GE. Globo. A defesa do Cruzeiro foi muito bem, né? Nesse início de temporada a gente falava sobre a necessidade de ajustar o ataque, mas desde as semifinais do Mineiro para cá o time vem apresentando falhas consecutivas na defesa. É óbvio que o nível também dos adversários é diferente, é maior, mas eu queria que você fizesse uma avaliação sobre esse momento defensivo do Cruzeiro e, na sua opinião, o que tem feito o time cair tanto de rendimento nesse setor. Muito obrigado. O sistema defensivo a gente olha como um todo, né? Em alguns momentos no primeiro tempo, realmente nós demos algum espaço na construção, não foram muitos, nós tivemos uma parte do primeiro tempo, controle do jogo, criamos várias situações, eles acharam um gol de bola parada, o outro numa falta, numa infelicidade, mas também tivemos erros individuais, não só nesse primeiro gol, em outros gols, e isso a gente vai procurar corrigir. Uma coisa é o sistema defensivo não funcional, outra coisa são erros individuais, que aí você tem que corrigir individualmente o atleta. Nós tivemos essa situação e tivemos alguma coisa no primeiro tempo, sim, de espaço, de falta de retorno, um pouquinho de falta de agressividade. Não foi durante todo o primeiro tempo, mas em alguns momentos sim, principalmente após o segundo gol do adversário. A equipe sentiu um pouco e houve um pouco de passividade. Mas a gente, dentro do jogo normal, a gente foi superior ao adversário, enfim, tivemos alguns erros individuais, como eu falei, que ocasionou o gol do adversário. Parecia que o Cruzeiro atacava para construir os 3 gols que construiu e o CRB precisava de uma bola para fazer os seus, né? Foi um jogo assim, mas que o principal foi os erros da arbitragem, não tem dúvida. Se a gente não tem a intervenção da arbitragem hoje, com certeza a gente tinha saído com a vitória. Felipe Conceição, Arthur Moraes, Rádio Súpia. O placar foi mentiroso no seu entendimento? E mais, goleiro a gente sabe é ritmo, é sequência. O Lucas França sentiu o jogo hoje justamente por essa falta de ritmo de jogo ou não? Não, nós tivemos erros individuais que serão corrigidos e tivemos, não tenha dúvida. O resultado mentiroso é por 2 motivos, né? Um, pelo nossa superioridade dentro do jogo, 2, e principal, pela arbitragem. Jogar contra 12, 13, 14 realmente é mais difícil, nós lutamos, e é pelo segundo jogo consecutivo, né? Isso revolta de uma maneira, porque a gente trabalha muito, trabalhou muito, vem trabalhando muito, e ser prejudicado em 2 jogos consecutivos é difícil. É difícil porque se é prejudicado num lance capital, que foi o pênalti do Ayrton, num jogo, e no outro, né, você espera que a CBF tenha uma atenção maior, né, com o seu quadro de arbitragem contra o Cruzeiro, e nada, não mudou nada, independente do local da arbitragem, de onde vem, é o mesmo nível, é um nível ruim, é um nível de arbitragem que está prejudicando. Então, ou a gente coloca VAR na Série B, ou precisa colocar vários árbitros na geladeira para eles melhorarem a qualidade deles. Adroaldo Leal, Rádio 98 FM. Boa noite, Felipe. Felipe, Cruzeiro hoje teve volume de jogo, muitas finalizações, mas acabou pecando em lances decisivos, né, erros individuais. Enfim, eu queria saber de você a respeito desse esquema que você está implantando no Cruzeiro, né, o Cruzeiro atacando muito as linhas altas. Com o atual elenco que você tem, esse esquema dá para ser mantido? Você pensa em mudá-lo? E mais, com a chegada do novo diretor de futebol, o que foi passado para você? Será que você vai ter jogadores que vão chegar aí para poder reforçar o Cruzeiro, para aumentar o nível técnico desse time? Com a chegada do Rodrigo, com certeza a gente vai trocar mais. É um planejamento novo com uma peça importante.
E sobre a partida do sistema, você mesmo citou os erros individuais. Então, o sistema está aí, ele está nos dando superioridade de jogo. Ele é um sistema que nos deu hoje 3 gols, né? E a maneira que foram os gols do adversário demonstra que não é a falha total de um sistema. É lógico que você tem sempre que ajustar. Houveram momentos na partida que a gente permitiu um pouco de espaço. Por um lado faz parte, por outro precisa ter um ajuste. A gente conseguiu no intervalo ter esse ajuste e até não permitir que o adversário saísse tocando lá de trás, né? O terceiro gol é de um chutão e acaba tendo um erro individual, e o quarto gol é uma infelicidade da arbitragem, assim como outros lances, né? A arbitragem também erra, né? E não é erro individual, que são 3 mais o quarto árbitro para ajudar. É difícil isso, enfim. A gente vai continuar trabalhando, sabendo do que construiu e da força que tem hoje o nosso sistema, o que faz com o adversário. Continuar trabalhando e torcer para que a CBF corrija o que ela vem fazendo com a questão da arbitragem, com a gestão dela em relação à arbitragem, porque está um absurdo. Não é só o Felipe, não é só outro treinador, é todo mundo reclamando. A arbitragem não é imparcial no Brasil. Não é possível que a gente vai continuar vendo essa arbitragem tendenciosa para um lado do campo. Isso aí não é futebol. Felipe, Sulimar Silva, da Rádio Inconfidência da Rede Minas de Televisão. O Cruzeiro, na partida de hoje, embora tenha feito algumas jogadas pelo meio, ainda recente de um jogador para organizar o jogo em camisa 10. Você pretende pedir a contratação desse jogador ou pretende aproveitar o Marcinho, que estava de saída e, pelo menos até agora, permanece no time do Cruzeiro? A gente está sempre olhando o mercado e atrás de uma oportunidade que realmente agregue o elenco, né? Eu sempre falei isso, não falei que eu pediria reforços de qualquer maneira para o Cruzeiro, porque eu sei também da situação do Cruzeiro. A gente não pode errar, né? Ou minimizar o máximo possível de erro. Com certeza, com a chegada do Rodrigo, a gente vai sentar, vai ajustar. Tem sim a oportunidade de ter 1, 2, 3 peças para agregar nesse elenco. Mas, como eu falei anteriormente, não é por causa da derrota, não é por causa dos erros da arbitragem que a gente vai contratar. Isso já era uma coisa discutida e agora, com a presença do Rodrigo, com certeza vai ser facilitado. Felipe Conceição, Paulo Azeredo, TV Horizonte. Na Série B, muito mais do que desempenho, o que importa é resultado, principalmente no caso do Cruzeiro, que vem aí já lutando para conquistar esse acesso há mais de um ano. Qual que é o peso desse resultado de hoje? É o início da competição, a gente sabe, mas ano passado o Cruzeiro não subiu muito pelo desempenho em casa, né? Foram 6 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Qual que é o peso dessa derrota? Esse ano a gente tem um bom aproveitamento em casa, não só aproveitamento, né? Desempenho, né? Hoje nós demonstramos isso mais uma vez. A pergunta eu volto para a CBF, qual é o peso das 2 derrotas para o Cruzeiro no início de competição tão importante? Quem que vai pagar essa conta? É o peso da CBF, é ela que responde essa pergunta, porque nós fomos roubados nos 2 jogos. Felipe, Adilson Martins, Rádio Ita de Itapecerica, boa noite. A gente sabe a cultura do futebol brasileiro como é que é. Se os resultados não chegam, acaba estourando para o treinador. Gostaria de saber de você até que ponto te preocupa esses resultados que não estão acontecendo no Cruzeiro, a sua permanência no cargo. Não, eu não trabalho para o emprego, eu trabalho para o Cruzeiro. Faço tudo, todo dia, todo santo dia, para o Cruzeiro ser mais forte a cada dia. Tem feito e a gente tem demonstrado essa força dentro de campo. Então a minha cabeça continua assim, eu nunca trabalhei para o emprego, sempre trabalhei para o clube, para as cores da camisa que eu estou defendendo, de alma, de coração, com muita entrega, e é o que eu vou continuar fazendo. E eu tenho certeza do nosso sucesso no final do ano, não tenho dúvida, desde que pare essa roubalheira contra a gente, né? Que deixam a gente jogar de maneira igual contra outra equipe, e não do jeito que está sendo. Felipe, Samuel Venantes da Rádio Itatiaia, depois do jogo contra o Confiança, você falou que o Cruzeiro vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, o time sofre mais uma derrota em casa, agora 6 pontos, nenhum somado. Em que você baseia essa convicção? Você ainda continua achando que o elenco está pronto, que não precisa de mais nada, o Cruzeiro não precisa se reforçar
para realmente ter esta condição de garantir o acesso para a elite? Obrigado. Samuel, eu continuo com a minha convicção de que a gente vai subir. Eu não tenho dúvida pelo trabalho que todos estão fazendo dentro do clube. Em relação a reforços, eu sempre falei que se houvesse oportunidade e que fosse boa para o clube, a gente poderia agregar dentro de um elenco. Hoje a gente tem um elenco equilibrado dentro das posições, hoje a gente tem um elenco ajustado dentro do que o Cruzeiro pode, mas principalmente agora com a chegada do Rodrigo, a gente vai sentar e pode sim agregar alguma coisa dentro desse elenco, mas não é o foco hoje, principalmente da partida. A gente, se todo jogo a gente ficar falando de reforço e não falar do trabalho, não falar da partida, hoje foi claro o que fizeram com a gente aqui dentro do Mineirão. É um absurdo o que fizeram contra o Confiança, é um absurdo o que fizeram hoje, e a gente não fala, a gente quer falar de reforço. É lógico que a gente trabalha todo dia e pensa em um Cruzeiro cada vez mais forte, até com peças, mas a gente respeita a instituição, respeita o momento do clube, respeita o trabalho de quem está aqui dentro todo dia, que tem que ser valorizado, e se houver oportunidade a gente fará de maneira equilibrada e consciente de que não pode errar, porque o Cruzeiro já errou muito no passado, ele precisa agora ser assertivo e corrigir algumas coisas, mas hoje, tanto a de hoje quanto a do Confiança é totalmente na conta da arbitragem, e a gente não pode ficar jogando para o elenco, pode ficar jogando para quem trabalha dentro do Cruzeiro. Foi um absurdo o que aconteceu hoje, você não enxergar uma bola passando na linha do gol, estando posicionado para isso, e o trabalho é esse, uma falta que não foi no adversário, que geraria um contra-ataque nosso, onde a gente poderia fazer o quarto gol, e o cara dá uma falta daquela, a falta por CRB, que gerou um gol do CRB logo depois, no Romão, que ele deu, que não foi falta, foi na minha frente, ele se jogou, enfim, são lances capitais, e aí? E aí é reforço, e aí é o quê? É erro individual que aconteceu, mas vai ficar sempre na nossa conta e não se fala nisso. A CBF não vai, nada, ela não vai vir a público e falar o que está acontecendo com a arbitragem no Brasil. Precisamos ouvir, porque isso é um absurdo, gente. Os 6 pontos vão na conta de quem? Bom, é isso. Obrigado. Boa noite a todos.